Boa noite. Renato Sanches e João Palhinha podem ser aposta de Fernando Santos no 11 da seleção. A exibição dos dois médios frente à França convenceu o selecionador. Por isso está em cima da mesa a hipótese de ambos fazerem parte da equipa que vai entrar em campo no domingo perante a seleção da Bélgica. Renato Sanches foi titular no último jogo da fase de grupos, só foi substituído já perto do minuto 90. Já João Palhinha entrou ao intervalo do jogo para o lugar de Danilo Pereira, outro aposta de Fernando Santos. A Seleção Nacional fez hoje o último treino em Budapeste. Fernando Santos contou com todos os jogadores. Os 26 convocados da seleção testaram negativo à Covid-19. A equipa nacional viaja amanhã de manhã para Sevilha, onde vai defrontar a Bélgica no domingo, em jogo a contar para os oitavos de final do Euro. Para amanhã à tarde estão agendados o treino de adaptação ao Estádio Olímpico e a conferência de imprensa de antevisão à contratação de Sérgio Ramos. É uma notícia que está a ser avançada pelo site Footmercato, que avança a informação. Diz este site francês que está em vantagem para garantir a contratação do defesa central. Sérgio Ramos deixou o Real Madrid nas últimas semanas, despediu-se em lágrimas do clube que representou durante quase toda a carreira. O site Footmercato revela que tanto Iker Casillas como Pep têm sido muito ativos no sentido de elogiar o Futebol Clube do Porto junto de Sérgio Ramos. Vamos agora ver um momento de boa disposição partilhado pelo Futebol Clube do Porto. O vídeo foi publicado hoje pelo clube portista. Luís Dias mostra os dotes futebolísticos ao som da música do momento no balneário do Futebol Clube do Porto. O extremo tem estado a juntar a dança. A contratação de Gil Dias pelo Benfica foi anunciada na página do Rei dos Leitões. O restaurante da Mielhada publicou no Facebook uma fotografia com Gil Dias. Na legenda podia ler-se: Gil Dias realizou os 2 sonhos de vida, assinou contrato de jogador profissional pelo Sport Lisboa e Benfica e almoçou no Rei dos Leitões. Na legenda, entretanto, alterada, foi retirada a referência ao Benfica. Dizer ainda que menos de meia hora depois da CMTV ter divulgado esta publicação, o Benfica anunciou de forma oficial Gil Dias como reforço do clube. E já depois do Rei dos Leitões, o Benfica confirmou a contratação de Gil Dias por 5 anos. O extremo português assinou até 2026. O Benfica pagou 4 milhões de euros ao Mónaco pelo passe do jogador, que na época passada jogou no Famalicão. Gil Dias é visto como alternativa a Grimaldo, sobretudo num sistema com 3 centrais. Jorge Jesus acredita que o jogador português pode fazer todo o corredor esquerdo. Gil Dias será apresentado nos próximos dias, ao que tudo indica, no Estádio da Luz. O Benfica continua a insistir na contratação de Rony Lopes. Segundo apurou o jornal Record, os responsáveis do Benfica têm mantido conversas com o jogador do Sevilha. Julen Lopetegui não conta com Rony Lopes para a próxima temporada e o extremo está disposto a baixar o salário para assinar pelo Benfica. Ainda assim, o Benfica não vai avançar para a contratação de Rony Lopes até concretizar vendas e garantir encaixe financeiro. O Benfica está interessado em Orkun Koçu. O médio turco de 20 anos joga no Feyenoord, na Holanda. Rui Costa terá referenciado o potencial de Orkun. O jovem é visto como uma das maiores promessas da Europa. O Benfica terá de enfrentar a concorrência do Milan e da Roma de José Mourinho. Está muito perto de ser emprestado ao Belenenses. O médio de 20 anos não entra nos planos de Jorge Jesus na próxima época. O acordo entre o Benfica e o Belenenses está iminente. O Benfica quer emprestar Tiago Dantas a um clube do campeonato português para poder acompanhar de perto a evolução do jogador. Tiago Dantas esteve emprestado ao Bayern Munique na época passada e está agora muito perto de ser emprestado ao Belenenses. O jovem ia ser colocado na equipa B do Benfica, visto que não faz parte dos planos de Jorge Jesus na organização. A boa exibição de João Palhinha fez aumentar o interesse pelo médio do Sporting. Segundo o jornal Record, a lista de clubes interessados já conta com emblemas de Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália. O Tottenham é o mais recente clube a perguntar pelas condições para contratar Palhinha. Ainda de Inglaterra, também o Everton tem um internacional português referenciado, mas para já está focado em levar Mateus Nunes, outro médio do Sporting. Em Espanha, o Atlético de Madrid já fez saber que não vai ultrapassar a fasquia dos 25 milhões de euros, valor considerado insuficiente por Frederico Varandas. Renato Sanches considera que fez um bom jogo frente à França, mas lembra que a seleção tem muitos jogadores com muita qualidade. Eu tenho feito o meu trabalho, tenho dado o meu melhor sempre que jogo e tive a oportunidade de jogar a titular contra a França e acho que fiz um bom jogo, como eu e a equipa.
e isso é importante, mas acho que nós temos um grupo de 26 jogadores com muita qualidade. Também se referiu-se, o Palhinha fez o jogo com a França, entrou os últimos 45 minutos, também jogou muito bem. Acho que nós todos estamos bem e preparados para dar uma boa resposta quando o Míster nos proporciona para jogar. Renato Sanches e João Palhinha podem ser aposta de Fernando Santos no 11 da seleção. A exibição dos dois médios frente à França convenceu o selecionador, por isso está em cima da mesa a hipótese de ambos fazerem parte da equipa que vai entrar em campo no domingo perante a seleção da Bélgica. Renato Sanches foi titular no último jogo da fase de grupos, só foi substituído perto do minuto 90. Já João Palhinha entrou ao intervalo do jogo para o lugar de Danilo Pereira. Outro candidato ao 11 é João Moutinho, que deve continuar a ser aposta de Fernando Santos. Os nossos comentadores de sexta-feira, o Paulo Futre, o João Malheiro, o Otávio Lopes e o Manuel Queiroz. Boa noite aos quatro. Paulo, falávamos de Renato Sanches e Palhinha no 11. Achas que são as tuas apostas também? André, aos três campeões, a todos lá em casa, muito boa noite. Eu com todo o respeito ao Sr. Engenheiro, se nos está a ver, eu disse, depois da Alemanha, como o meu seria Danilo, Palhinha e o Renato Sanches. Não? O Moutinho jogou muito bem com a França, mas continuo a acreditar neste trio. Porque temos que, se nós conseguimos parar o De Bruyne, nós temos grandes hipóteses de ganhar o jogo. Não? E com este meio campo, dois leões ali a morder, o Palhinha e o Danilo, e o Renato, quando arranca é tremendo. Não? Está num momento de forma incrível. Não? E o Palhinha também. O Palhinha, a jogada que faz aos 70 minutos, porque é uma coisa incrível, de um verdadeiro, mas top trinco mundial. Não me admira que o que falaste antes, todas as equipas, ou muitas equipas interessadas nele. É incrível, Depois, particularmente depois do jogo com a França, aumentou o número de interessados em João Palhinha, que é apontado ao 11 com Renato Sanches. Otávio, ao contrário do Paulo Futre, achas que é João Moutinho que vai completar este trio ou Danilo mantém a titularidade? Boa noite. Paulo, o Palhinha faz essa boa jogada, tu estás a falar, com os túneis. Sim, o túnel depois, sim. Mas lembras-te o que é que fez aos 68 minutos? Diz lá. Lembras-te da grande defesa, daquelas duas grandes defesas do Patrício? Sim, não estava à frente, está bem, mas não pode foi um passarinho. Tinha o Pogba, vai à queima, coisa que é um erro de principiante. O Pogba fica com um campo livre, remata a grande defesa do Rui Patrício. Vamos lá ver. O Paulo acredita nesse trio. Eu acredito que Fernando Santos é conservador e quer se queira, quer não, a equipa que jogou com a França dá garantias. Dá garantias. Com o Danilo, se estiver em condições, ele já disse que sim, que em princípio aquele toque na cabeça não foi nada, mas se o Danilo estiver em condições, eu acredito que seja Danilo, João Moutinho e Renato Sanches. Acho que o Renato Sanches não vai sair da equipa, não pode sair da equipa. E o Danilo, embora não seja um construtor de jogo, embora não seja um jogador habilidoso, não seja um jogador que sabe distribuir jogo, nunca foi essa a missão dele, dá muita consistência ali à frente dos centrais. Mas o grande problema de Portugal vai ser o que é que os jogadores vão fazer com uma equipa que se parece, sobretudo na forma, na tática que utiliza, muito parecida com a Alemanha. No jogo com a França já vimos o Bernardo Silva a fechar e a fechar bem. Chegámos a ver o Bernardo Silva a defender mais do que atacar. Chegámos a ver o Diogo Jota também a fechar mais do que a atacar, embora quando fosse para atacar lá estivesse presente. Mas eu acredito que vai ser o 11 inicial que jogou com a França que vai defrontar a Bélgica. Embora a Bélgica, como eu já disse aqui no último programa, seja uma equipa poderosa, está no primeiro lugar do ranking, eu acredito e já penso mais como é que Portugal se vai desenvencilhar da Itália do que com o jogo com a Bélgica. Eu sei que primeiro é preciso jogar com a Bélgica, mas a Bélgica está em primeiro lugar, mas não é nenhum papão. A Itália sim, a Itália é muito perigosa. Mas neste jogo aqui, neste jogo com a Bélgica, há outro fator que vamos ter muito em conta.
Não sei se queres falar já do árbitro, se queres passar mais à frente. Já lá vamos, Otávio. Deixa-me também questionar o Manuel Queiroz, porque de facto o Otávio e o Paulo Futre estão muito confiantes numa vitória sobre a Bélgica. Aliás, já dizem que pensam na Itália. Manuel, também estás assim tão confiante? Não, francamente... Manuel é um pessimista, mas enfim. Não é uma questão de pessimismo, eu acho que é realismo. Não tenho nada a ideia de que Portugal tenha que jogar com muitos avançados. Aliás, hoje de manhã li uma coisa num jornal francês, no L'Équipe, que dizia, e depois confirmei que era verdade, que nos jogos importantes o Didier Deschamps nunca jogava com mais de 3 jogadores ofensivos. Ou seja, os homens do meio campo são jogadores híbridos, têm que correr muito e têm que jogar atrás da bola. Os Rabiot, os Kantés, por aí, nunca são jogadores de ataque claro. E, portanto, Portugal também se calhar não deve ser, e acredito por isso, que vai ser uma equipa muito próxima da que jogou com a Alemanha, da que jogou com a França, perdão. Mas é muito difícil, quer dizer, a Bélgica tem alguns problemas na defesa, acho que sim, acho que podemos tirar algum partido disso, mas tem uma dupla como mais nenhuma equipa tem, acho eu, De Bruyne e Lukaku. São fortíssimos, são muito fortes em contra-ataque, é uma coisa que não gostamos muito de sofrer, e é uma equipa que tem muita fome, nunca ganham nada, e esta é provavelmente para muitos daqueles jogadores a última oportunidade de ganharem alguma coisa, e por isso acho que será, para mim será muito mais difícil ganhar à Bélgica do que à Itália, acho, na minha concepção. João, e para ti? É muito difícil. Eu costumo dizer que sou um pessimista porque sou um otimista consciente. E dito isto, não significa evidentemente que não acredito no triunfo de Portugal, com certeza, e tínhamos noção. Agora é eliminar, quer dizer, isto não poderia ser um passeio sem dificuldades, teria que haver dificuldades, e aparece logo a primeira grande dificuldade. Bom, relativamente à equipa, a minha convicção é que será a mesma equipa que jogou frente à França, com a possibilidade de Danilo dar lugar a Palhinha. O Otávio Lopes tem mau feitio, nós sabemos. Ou seja, João Palhinha, Renato Sanches e João Moutinho, é isso? Justamente. E Bernardo, Ronaldo, Jota. O Otávio tem mau feitio, tinha que encontrar ali uma pedra na chuteira do Palhinha. Eu, de facto, posso dizer, o Palhinha, naqueles 45 minutos, faz 24 passes, falha 2. Mais. E o Paulo, repara, com toda a experiência que tens, um médio de características mais defensivas. Nós vimos o Palhinha meter a bola a 30 metros. Que não é vulgar de um médio com qualidade também. Muitíssima. E, portanto, muitíssima. Mas não é... Fernando Santos explicou que dirigiu a Palhinha a explicar que não estava a jogar num sistema de 3 centrais como estava habituado no Sporting. E que o Palhinha até terá revisto alguns lances e concordou com o Fernando Santos que, de facto, não deve jogar a verdade. Eu gostei imenso, aliás, como mas deixa-me dar aqui uma nota. Eu tive, antes do jogo, a preocupação, que eu gosto de falar de futebol com pessoas do futebol, por futebol, tipo Paulo Futre, não é? E então falei com vários internacionais, mais velhos que tu, a propósito do Renato Sanches, porque havia um clamor popular a exigir Renato Sanches, curiosamente transversal. Podia dizer-se, gente do Benfica, que tem mais apreço pelo Renato. Não, do Sporting, do Porto, percebia uma importância para conferir grande dinâmica depois do jogo deficiente com a Alemanha. E eu perguntei a alguns colegas mais antigos, isto não é responsabilizar demasiado o Renato Sanches? Quer dizer, é um peso enorme, o país inteiro a querer um jogador, enfim. Mas a verdade é que ele sacudiu, ou melhor, a pressão dele era vencer todos os duelos, era estar, e ganhou quase tudo. Ou seja, extraordinária a exibição do Renato Sanches, fantástica. E, portanto, ele vai continuar na equipa, certamente. Agora, verdade, o Otávio tem razão, o desenho, chamamos de tático, da Bélgica é próximo
ou mais próximo da Alemanha, mas o modelo de jogo é mais próximo de França. E, portanto, a questão é um tanto esta. Eu creio que Portugal tem pela frente um dos grandes opositores. O facto de ser número 1 no ranking, com toda a honestidade, não me diz muito. Agora, vai experimentar certamente dificuldades, mas acho que temos todas as condições de ter sucesso. Uma coisa importante, não andar atrás do jogo. Que foi exatamente o que aconteceu com a Alemanha. E essa foi a tragédia do meu ponto de vista. Com a França já não foi assim. Já temos dois passos à frente. Exatamente. Não podemos estar atrás do jogo. Temos que ir lado a lado com eles ou à frente, se possível. Muito bem, Otávio, há pouco querias falar do árbitro deste encontro, o senhor advogado / árbitro Félix Brites, que também tem um historial com Cristiano Ronaldo, não é assim? Tem. Quer dizer, advogado, agora já exerceu, mas agora é profissional. Cada vez que calham árbitros alemães, e basta ver o histórico, cada vez que calham árbitros alemães a equipas portuguesas, é sempre um bocado complicado. Os árbitros alemães tendem a desvalorizar os jogadores portugueses, deixar passar, e depois as faltas semelhantes marcam faltas contra Portugal, mostram cartões contra Portugal ou equipas portuguesas, e depois, em relação aos adversários de Portugal, não fazem o mesmo. Mas vamos lá ao Sr. Brites. O Sr. Brites tem no currículo, é uma medalha que o homem deve ter lá em casa, emoldrada, ou uma foto ou qualquer coisa, ele assim a mostrar o cartão vermelho ao Ronaldo. Ao fim de 154 jogos na Liga dos Campeões, foi o Sr. Brites que mostrou o primeiro cartão vermelho a Cristiano Ronaldo num jogo com o Valência, numa entrada de cabeça com cabeça. Todos os analistas, todos os especialistas disseram que o senhor cometeu um erro tremendo, aquilo não era cartão vermelho algum e, portanto, tem isso no currículo. Mas, agora vamos a equipas portuguesas. Foi o Sr. Brites que tirou, entre aspas, que roubou, entre aspas, uma Liga Europa ao Sport Lisboa Benfica. Foi o senhor que apitou o Benfica-Sevilha, em que o Benfica empatou 0-0 e depois perdeu nos penaltis 4-2 o Benfica. Não marcou um penalti claríssimo sobre o Lima, de Alberto Moreno, num jogo que estava equilibrado e que se podia decidir nos detalhes, fez vista grossa a esse penalti. Aliás, Jesus, no final do jogo, falou exatamente nisso. E mais, nos penaltis, se o Sr. Brites conhecesse as regras como elas devem ser conhecidas, as 3 ou 4 defesas que o Beto fez, os penaltis deviam ter sido todos repetidos. Todos os penaltis que o Beto defendeu estavam 1 metro e meio à frente. Ainda mais medalhas para o Sr. Brites. No Mundial de 2018, portanto, ele é um árbitro que costuma agradar aos grandes, aos colossos europeus. Aos mais pequeninos, entre aspas, a coisa já não corre muito bem. No Mundial de 2018, o Sr. Félix Brites foi corrido do Mundial. Corrido pela UEFA do Mundial. Por triste e má figura. E porquê? Porque no jogo Suíça-Sérvia, que a Suíça ganhou por 2-1, estava o resultado em 1-1 e negou um penalti claro e evidente a favor da Sérvia. Mas, no final do jogo, a Federação da Sérvia fez um vídeo com 7 lances claros e evidentes em que mostraram à UEFA a dualidade de critérios que o Sr. Brites Otávio, já percebemos que o Sr. Brites tem, de facto, muitas medalhas, como chamaste. Portanto, por isso, cuidado com o árbitro. É um árbitro perigoso para Portugal pela lógica, pode não acontecer nada disto, atenção, mas pela lógica, pelo histórico, pode favorecer a Bélgica e Portugal tem que ter muito cuidado com isso. Mas pode favorecer porque a Bélgica é um colosso e Portugal não, é isso? É perto da Alemanha. É perto da Alemanha. Agora é pelo o per capita da Bélgica é muito superior ao português. A Bélgica tem muita influência. A Bélgica tem mais influência de Portugal na UEFA? Na UEFA? Não, a nível europeu. Não estou a falar no futebol. Estou a falar nos portentados económicos desta Europa fora e não sei o que mais. Cuidado com o Sr. Brites, Manel. Cuidado com ele. Bruxo. Bruxo. Chama o que quiser. Bruxo. Pode ser o que quiser. Félix Bruxo.
Mas o Manel acha que é um bom árbitro. Atenção, o homem tem uma fama de ser um bom árbitro e não sei o que mais. Agora, os fatos que eu mencionei aqui, corrido do europeu, cartão amarelo mal mostrado ao Cristiano, corrido do europeu, do Mundial, cartão amarelo mal mostrado ao Cristiano Ronaldo, prejudicou o Benfica, quer mais currículo para dizer que o homem pode não prestar. Muito bem, David, deixa-me também questionar aqui o Paulo Futre. Paulo, temos que aqui a arbitragem... Normalmente, quando pensamos em jogos de europeus e mundiais, não temos tantas vezes aquela preocupação em analisar as arbitragens como em jogos de campeonatos. Não tinha pensado nisto ainda, mas o Otávio deu ali dados. Como vais estar preocupado já, não é? Não temos tantas vezes aquela preocupação em analisar as arbitragens como em jogos de campeonatos. Não tinha pensado nisto ainda, mas o Otávio deu ali dados. Como vais estar preocupado já, não é? Mas Portugal é campeão da Europa. Será que também esse estatuto não poderá mudar a forma como alguns árbitros veem a seleção? A nível de seleção de Portugal, já nos apitou alguma vez? Eu acho que... Não tenho a certeza absoluta, Paulo, mas já te digo daqui para Vê lá, isto é importante, não é? Não tenho a certeza. Mas, deixaste-me agora aqui, não tinha visto isto ainda não tenho a certeza. Eu estive a ver eu foquei-me essencialmente nos erros dele. Sim, com o Benfica, Cristiano Ronaldo e não sei o que mais, que são esses que ficam na história. Porque tem razão, na pesquisa que eu fiz, se houvesse um erro claro, clamoroso e evidente contra a Seleção Nacional, o Manuel pode ajudar nisto. Estava já agora, Otávio, vê lá se ele apitou alguma equipa portuguesa, pai, que teve... Foi mais para a nosso favor, não é? Ou foi só aquele jogo na final? Eu não tenho a certeza, Paulo. Eu pesquisei agora os erros claros e evidentes que ele cometeu contra equipas, os erros claros e evidentes que ele... A pesquisa foi essa. Benfica está claríssimo, não sei se foi este a que eu cheguei. Portanto, parte do princípio que se houvesse mais erros claros e evidentes contra a Seleção Nacional ou contra equipas portuguesas, apareceria na pesquisa. E pela pesquisa que eu fiz, não encontrei. Deixa-me dizer que eu aqui concordo completamente com o Otávio, até por maioria de razões, porque eu estive lá nessa final e saí verdadeiramente indignado. Recordo-me desse lance que o Benfica pediu o penalti, na altura não havia vídeo, infelizmente. Não quero dizer que acabasse por ser marcado, mas mais que o lance do penalti foi a questão do desempate. Foi um escândalo. Sim. De facto, o Beto, que até é português, chegou a defender na linha limite da pequena área. Quer dizer, foi uma escandaleira quando, já agora deixem-me dizer isto, naquela altura, jogos da Liga Europa tinham um fiscal de baliza. O que ainda é mais absurdo, quer dizer, um homem que está lá ainda não foi um escândalo. E o Benfica poderia ter conquistado essa taça. Portanto, este sujeito a mim causa-me uma urticária impressionante, porque eu não gosto do homem. Agora, deixa-me distinguir as coisas, quer dizer, nós estamos numa fase final de um campeonato europeu. Quer dizer, temos um mundo todo com os olhos lá colocados. Até agora, admito com um ou outro erro, o balanço das arbitragens, eu diria que é positivo. Desculpa lá. Então, se Portugal tivesse ficado fora do Euro, por causa do penalti que o senhor, com o amigo do Futre, o Mateu Lahoz, inventou, pelo amor de Deus, Portugal já foi. No Portugal-França, o árbitro amigo do Futre, o Mateu Lahoz, que deu um campeonato ao Atlético de Madrid em detrimento do Barcelona, portanto, um erro tremendo. Se Portugal podia ter perdido por causa do penalti que ele eu tenho uma posição, peço desculpa, sobre esse lance. Podem dizer que é antipatriotismo, que é não sei o quê. Eu tenho sérias dúvidas que não tenha sido efetivamente penalti. Da mesma maneira que te digo que, a terminar, tenho sérias dúvidas que o Bruno Fernandes não tenha feito penalti. E ficamos por aqui. Peço desculpa. No Bruno Fernandes eu explico. Espera aí, deixa-me só dizer isto, Malheiro. É muito menos a discutir a arbitragem. Deixa-me só dizer isto. No lance do Bruno Fernandes, espera aí, Malheiro. O que eu quero dizer é que globalmente, e já tivemos muitos jogos, não sei, talvez a Andreia saiba de cor, não sei, mas variadíssimos jogos. Houve erros? Houve, com certeza. Houve, mas não foram capitais, não foram crassos. E, portanto, o balanço que eu faço à arbitragem neste Campeonato da Europa é positivo. E aquilo que me caracteriza, apesar de estar esse senhor desde logo, porque o meu Benfica se viu subtraído provavelmente de uma competição europeia. Eu não gosto dele.
pelo menos desde essa altura. Mas isso não legitima que ninguém que no domingo vai inquinar as coisas. E, portanto, vamos esperar para ver. Para já, o balanço das arbitragens, em minha opinião, é positivo. Deixa-me ouvir também o Manuel Queiroz. Deixa-me só dizer isto. Otávio, temos também distribuir. Deixa-me também distribuir o jogo. 10 segundos, que é o seguinte. O Malheiro falou ali no lance do Bruno Fernandes. Eu estive a informar hoje bem. Errou nesse lance, é um facto. Errou nesse lance. Mas o erro que ele faz não era penalti. Era cometer uma falta fora da área. O VAR analisou o lance, porque não é uma falta continuada, isto é, não foi um agarrão que se prolongasse para dentro da área, não. Há uma falta primeiro e uma falta depois. Portanto, o erro dele não foi marcar penalti contra Portugal, foi não ter marcado um livre contra Portugal. Esse foi o erro dele. Agora, em relação ao lance do penalti, Malheiro, eu aceito a tua posição, mas eu hoje estive a falar... O Jorge Coroado também disse que era penalti. Eu, por acaso, também acho que não era. Eu estive a falar com várias pessoas ligadas à arbitragem. Eu escrevi na crónica que foi um erro crasso do senhor árbitro. Também acho. E foi um erro crasso dele. Era um erro. Repara, e um árbitro, quando faz uma arbitragem boa durante os 90 minutos, comete um erro destes, independentemente de todas as decisões anteriores que tivessem sido boas, é logo nota negativa e ponto final de parágrafo, porque podia ter influência no resultado. Meus senhores, deixem-me só dizer... posição, mas para mim foi penalti. Otávio, chega-me a informação, deixem-me só também dizer, porque estávamos a falar do árbitro, este foi o árbitro no Portugal 3, Suíça 1, no Estádio do Dragão, das meias finais da Liga das Nações, portanto uma vitória portuguesa com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, e também foi o árbitro do Polónia 1, Portugal 1, este jogo ainda, se não me engano, no Euro 2016, nos quartos de final do Euro 2016. Portanto, também já esteve em empates e em vitórias portuguesas recentemente. Estamos a falar de um período recente. Mas aí não fez asneiras. Porque se fizesse asneiras, olha, nesse jogo da Polónia no Euro 2016 estava lá e eu lembrava-me, se o homem fizesse asneira, aí escrevia logo, não havia dúvidas nenhuma. Portanto, aí não fez asneiras nenhumas. Agora tem um histórico. E, portanto, o Cristiano Ronaldo... Deixa-me também por questionar a Manuel Queiroz se esse histórico te preocupa, Manuel. Não, quer dizer, não é que eu tenha, pelo Sr. Boixo, uma ideia, não é que eu tenha dele uma ideia de um enormíssimo árbitro. É hoje considerado, considerado entre os 3 melhores árbitros da Europa, seguramente, e pelas instâncias internacionais, e por isso vai arbitrar um jogo entre 2 dos possíveis finalistas do europeu. Agora, não acredito nada naquilo que diz o Otávio, do potentado, de ser a favor de não sei quê e contra o não sei quem, quer dizer, porque tem feito erros de um lado e do outro. Quer dizer, o Sevilha é um potentado à beira do Benfica. A Espanha. Pronto, mas a Espanha, a Europa... E lembra-se quando é que foi o jogo. Eu isso não acredito. Eu não acho que seja um grande árbitro, tem o defeito de raramente ter dúvidas e, portanto, é sempre um árbitro que toma decisões, na minha opinião, que muitas vezes depois não consegue defender. Mas, quer dizer, acerta a maioria das vezes e senão não está no... A maioria dos árbitros acerta a maioria das decisões. Mas acerta na maioria das decisões difíceis, é o que eu quero dizer, porque a maioria das bolas fora e dos livros a meio campo, Otávio, mas isso acontece a todos, não é? Isso acontece a todos. Com o VAR... Infelizmente acontece. Mesmo com o VAR, havia VAR na quarta-feira ou no jogo... Muito bem, meus senhores, o que não acontece com frequência é um restaurante divulgar uma contratação. E a contratação de Gil Dias pelo Benfica foi anunciada na página do Rei dos Leitões. O restaurante da Mielhada publicou no Facebook uma fotografia com Gil Dias. Provavelmente disse lá, confidenciou, olha, acabei de assinar, sou jogador do Benfica. E hoje há muita tendência para se colocar tudo nas redes sociais, o que se deve e o que não se deve, e portanto saiu a notícia. Eu estava a ver, eras tu de resto, que estavas a apresentar o programa da parte da tarde, e também fiquei, não me surpreendeu, mas fiquei, e logo a seguir verifico, Sport Lisboa e Benfica, site oficial, Gil Dias assina pelo Benfica. Disse, olha, o Benfica foi a reboque da CMTV, que por sua vez bebeu ou comeu, melhor dizendo, no restaurante, a notícia. Portanto, vá lá ver.
Eu custa-me isto porque é o meu clube, é o Benfica, não é? Quer dizer, é o Benfica, que é um grande clube, um imenso clube, com uma estrutura que devia ser, que é, pelo menos é apresentada como tal, altamente profissionalizada, com pessoas de grande sentido de responsabilidade, e permitir uma coisa destas. Isto, repito, é anedótico. Agora, efeitos práticos nenhuns. A única coisa, quando quiseres eu falo sobre o Gil Dias, a única coisa que eu quero, desejo, como benfiquista, é que o Gil Dias seja muito feliz no meu clube. Otávio, quem é que fica pior na fotografia com este episódio insólito? Falamos de Rui Pedro Brás, tem sido é o homem agora novo nesta estrutura, estará a tratar de algumas contratações, há também o diretor de comunicação. Quem é que fica mal nesta fotografia? Nós escrevemos ali leitões ao almoço, Brás ao jantar. Portanto, isto pode ser uma nova tática do Rui Pedro Brás, que portanto, é novo no Sport do Benfica. E, portanto, o Rui Pedro Brás, porque Agora, se o homem tem culpa ou não tem, não tem. O que é certo é que eu não me lembro nunca do Benfica ter anunciado um jogador no restaurante. Eu, por acaso, já tive uma notícia numa casa de banho. Estava numa casa de banho sentadinho, entraram 2 dirigentes, na contratação de um jogador, eu já não me lembro em que jornal estava, eu estava lá sentadinho, peguei numa caneta, o jogador X vai para ali, está o negócio feito, e no outro dia dei notícia. Agora, no restaurante dos Leitões, eu não me lembro. Não sei se é uma nova tática do Brás, se não é uma nova tática do Brás, alguma coisa já deve ter acontecido. O que eu sei é que antes de vir para aqui na redação, passei pela seção do desporto e o pessoal estava-me a dizer até, agora não se esqueçam, antes de fechar o jornal têm que fazer aí uma roteiro do restaurante onde vão os jogadores, a ver se há alguma contratação mais para o Benfica. Portanto, isto vai fazer parte do anedotário nacional e, coincidência ou não, é quando o Rui Pedro Brás entra no Benfica. Agora, olha, paciência. O Rui Pedro Brás também. Não, aliás, para os jornalistas até é bom, porque geralmente estas coisas às vezes chegam tarde e, portanto, deve ser uma nova tática. É melhor, claro. Pois, deve ser uma nova tática do Brás, vamos lá dar as notícias em primeiro lugar, no restaurante, quando eles almoçarem e tal, e os jornalistas têm tempo para fazer o seu trabalho e tal. Olha, vamos lá ver o que é que acontece. Não sejas mau, Otávio. Não sejas mau. Quem escreveu primeiro ali? Leitões antes de Brás. Portanto, neste caso foi Leitões depois do Brás. Portanto, era Leitões depois do Brás. Carreira, corrige lá. Portanto, Leitões ao almoço, Brás a jantar, tudo bem. Não estou a bater palmas, a rir um bocadinho, está bem. Não posso dizer mais. Há conversas com os jogadores para até o clube... Se bem me lembro, foi anunciado numa discoteca, portanto também não pode falar muito quando foi para o Atlético, não foi? Não, já estava aí, já estava. Já estavas aí? Aí não, tinha que ele ganhar as eleições, não é? Pois, mas ainda não tinha ganho as eleições. Ele anunciou-te numa discoteca, não foi? Não foi a primeira... Mas as eleições eram 2 ou 3 dias depois. 2 ou 3 dias depois. Portanto, não tem nada a ver com a coisa. Entre um restaurante e uma discoteca, era uma discoteca fina, portanto, mas... Estava aqui a pensar, a ver se... Porque normalmente, no meu tempo, não havia estas fugas, mas podia ser muito normal eu parar num restaurante e, olha, vou assinar, ou se tenho confiança com o empregado ou com o dono, ou a pessoa que está comigo, mas claro, não chegava. E também, estou-me a meter na pele dos dirigentes do Benfica, quando era diretor desportivo, e se ir assim uma coisa, né? Porque o clube, para mim, não tem culpa. A culpa ou é o miúdo ou é alguém que estava com o miúdo que disse, não é? Culpa tem, Paulo. Desculpa, não, a culpa ou é dele ou é de quem estava com quem ele. Não devia estar sozinho. Eu não sei. Alguém disse... Portanto, achas que não há responsabilidade do Benfica nesta fuga de informação? Não estou à espera disto, é daquelas coisas que acontecem. Paulo Futre, não acontece. Essas coisas não acontecem, Paulo Futre. Agora, então o que é que vais dizer ao jogador? Então, o que é que eu vou dizer ao jogador? Olha lá. O que é que vais dizer ao jogador agora? Quer dizer, se não comunica imediatamente. Não podes. Isto é um tema... Paulo, não é, Paulo, peço desculpa. Controlável. Eu infalava ao tempo, já fui diretor de comunicação e, portanto, passei por estas situações. O jogador firmou, imediatamente anunciado. Mas já tinha assinado? Claro. Aliás, repara, não é por acaso que o Benfica, depois de ouvirem a Andreia... Para lá, mas quantas vezes assinas e estava à espera do momento. Que o Benfica oficialmente, dá-me licença, que o Benfica oficialmente... E mais, a coisa caiu tão mal que o restaurante retirou a parte do Benfica depois. Claro que viu. Pronto. O que eu digo é o seguinte, hoje, sobretudo com o efeito de redes sociais, repara, hoje não há barreiras de comunicação. Nós estamos aqui a falar e há gente na Nova Zelândia que fica aqui embaixo.
passo o exagero, está nos antípodas, não é? Portanto, fica mesmo aqui embaixo, a Nova Zelândia, mas é preciso dar meia volta ao mundo para lá chegar. Nós, neste momento, estamos a falar e estamos a ser vistos na Nova Zelândia. Quer dizer, isto hoje é assim que funciona. Agora, ainda sobretudo, se eu fosse a fase de negociação, aí era um bocadinho mais complicado. O jogador já tinha afirmado. João, mas quantas vezes eu assinei a jogadores do Atlético e disse: ok, há tempos para a apresentação. Há tempos. Eu acho que é o jogador para não falar. Então, mas é o jogador, não é? Em Espanha também, se isto não acontece, seja o que for, há uma falha, Paulo. Mas é um falhanço tremendo. Seja o que for, há uma falha. Não é para seja aquilo que for. De alguém, que eu não sei, estava com quantos. Não aparecem as fotografias. Não, só aparece a dizer quando as pessoas estão o miúdo. Na fotografia, se não me engano, estão 3 pessoas, não sabemos ao certo quantas estariam. E já cá fora, não sabemos foi o miúdo ou foi alguém que se meteu isto cá fora. Isso é irrelevante. Desculpa lá, deixa-me só dar este exemplo. Reportando-me ao meu tempo, portanto eu gosto de falar com está a fotografia, não conseguimos saber ao certo. Sim, está cá fora do restaurante, não é? Bom, mas deixa-me só dizer o seguinte. Mas atenção, estou a falar em fase de negociação. No meu tempo, portanto, ano de 2001, época 2001-2002, nós, Benfica, estávamos em estágio na Suíça. E eu há bocado deu-me vontade de rir quando o Otávio falou na casa de banho, porque me recordei imediatamente de um episódio. Não fui eu, se fosse também não tinha problemas em confessá-lo. Há alguém com grandes responsabilidades no Benfica, evidentemente não vou dizer quem é, está na casa de banho a falar muito alto, a dizer vou para Madrid, para Madrid, para buscar o Simão Sabrosa, não sei o quê. E está um jornalista da rádio, que também não vou dizer que é, se nos estiver a ver. Achei que deve ser o Otávio Lopes. Não era um jornalista da rádio, que se nos estiver a ver, mas na altura está-se a rir, porque foi ele que estava ao lado e descobriu tudo. E, portanto, de facto, o Simão Sabrosa foi. Eu próprio, quando soube, rapidamente convoquei os jornalistas e disse: Simão Sabrosa vem para o Benfica. Portanto, quer dizer, mas aí ainda estávamos na fase de negociação. É diferente. Aqui, a partir do momento em que o jogador assina, se o Benfica, por esta ou por aquela razão, porque era uma coisa mais formal, não sei, não faço ideia, não quer fazer a apresentação, diz ao jogador silêncio absoluto sobre esta matéria e a quem o representa. Portanto, algo falhou, não é bonito, mas como eu digo, efeitos práticos nenhuns. O jogador está no Benfica, quer o que o Benfica queria, ainda bem que esse André, deixa-me só reforçar isto que o está a dizer. É evidente que, ao contrário do que aquilo que o Futre diz, há aqui uma falha tremenda do Sport Lisboa-Benfica. Um jogador, quando assina pelo Benfica, quem tem de dar a notícia, o Benfica, Porto, Sporting, Super Principal, mas praticamente todos os clubes, há uma falha do Benfica não ter dito ao jogador o seguinte: tu só falas que estás no Benfica depois do Benfica divulgar que és jogador do Benfica e ponto final para mas eu estou a reforçar isso, Agora, se ele almoçou com o Brás antes, era o Brás que lhe tinha de dizer ou não? Pelo amor de Deus. Otávio, estou na posição do clube e isso pode acontecer a qualquer clube. Não, mas até agora só aconteceu com o Benfica. Para o Leitão, para o Rei dos Leitões, o quê? O Luís Dias, como é que é o Gil? O Gil Dias acaba de assinar, podem dizer aí à vontade. Foi o Benfica. Portanto, o Benfica telefonou para o restaurante. Não, é o que tu estás a dizer, parece que estás a dizer. Não estou a dizer nada disso. O Benfica. Isto é um erro. Peraí, é um erro, porque não te esqueças, quando um jogador assina, neste caso ali foi ele ou alguém, né? Mas quando um jogador assina, a nível de amigos e de família, a fuga de informação sai logo, né? Mas neste caso aqui é um erro ou do miúdo ou das pessoas que estavam com o miúdo. Foram eles que meteram isto cá fora, dizendo ao empregado ou alguém lá do... O erro é do Benfica e ponto final, parágrafo. O Benfica é que devia ter divulgado, antes do jogador se meter no carro, ir ao Rei dos Leitões comer um bacalhau à brás, ir ao Rei dos Leitões comer um leitãozinho qualquer. O Benfica devia ter divulgado antes que o Gil Dias assinou pelo Benfica, Paulo Futre. Mas porquê é que o Benfica a marcar os tempos? Tem que ser o Benfica, Paulo Futre. A minha opinião é, tentou marcar os tempos. Olha, vais ter apresentado daqui a 3 dias. Sim, e estás caladinho, não vais para o restaurante. O Rei dos Leitões, né, o que se viu hoje, obrigou o Benfica a meter logo a comunicar. Que não era a intenção, penso eu não falei com ninguém. A intenção não era, mas que há um erro. Aí tem razão. Vamos avançar depois deste episódio, de facto, caricato, que marca o dia de hoje.